Vai começar, desconectou. Bom, calma que vai rolar a live. Ele só tá tentando conectar aí, mas vai dar certo. Deixa eu avisar as pessoas aqui que já começou a live. Compartilha aí, pessoal, se você conseguir. Como eu tô, Levi. Se for comigo, eu tô. Daqui a pouco a gente normaliza, né? Por enquanto um pouquinho assim, mas daqui a pouco normaliza. Ontem também foi assim. Ontem eu cheguei a falar, né, que essas lives agora elas vão aparecer aqui com mais frequência. Vão tentar reconectar. Aí a gente vai trazer aqui ex-participantes, né? Aí, conectado direitinho? Não tô te ouvindo. Me ouve agora? Sim, agora sim. Tá horrível essa internet aqui, cara. Santa Cruz é terrível. Ainda mais para todo mundo em casa, então fica o acesso muito grande. Tua Como voz tá você vindo tá? para mim pipocada. Tá? Você tá me ouvindo bem? Eu tô. É. Mas fala aí de novo para ver se estou te ouvindo. Tá ouvindo? Ouvi. Tá bem? Acho que agora foi, Ah, né? tá. Então acho que a gente pode começar, né? E depois as pessoas vão entrando. Mas E, como que você tá? tô bem, mas numa vidinha chata, né? Ficar dentro de casa o tempo todo. Aprisionado é ruim, né? Sem O, coisa pra fazer. Quer dizer, é, sem coisa pra fazer não, né? Porque a gente sempre acha alguma coisa pra fazer. ainda mais quando, no meu caso, que quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, então ficar em casa não é bom, né? Então, Pois assim, é. eu gosto de estar no meu trabalho. Graças a Deus eu trabalho naquilo que eu gosto. Então, também faz falta estar no É. trabalho. Bom, Mas a então, gente aproveita em casa para ler, para escrever, enfim. pois é. Então, permita-me te apresentar. Eu acho que a maioria aqui deve te conhecer, mas deve ter alguma Eu pessoa ou outra que esqueci não o que deve. mesmo que é para falar. Alexandre Peraí, Damasceno, fala ator, pro teu tio colocar professor, no Google e escrever diretor de Netflix. teatro, Google com Netflix? É. pós-graduação em direção teatral pela CAL, é mestre e doutor em literatura brasileira pela UFRJ. Fui desligar ali o ar-condicionado, estava muito barulhento. Ah, tá. Como é esse misto aí de profissões? Bom, tem duas coisas que eu sempre misturei na minha vida, que sempre foi a literatura e o teatro. É, a literatura apareceu primeiro na minha vida, porque desde criança eu sempre lia, eu era moleque, lia, mas como profissão veio aparecer depois. Eu sempre gostei muito de ler, e sem eu ter uma consciência, eu comecei a adaptar textos literários para o teatro, né? Não eram dramaturgias, né? Então eu adaptei Clarice Lispector, vocês estão fazendo, eu adaptei José Saramago, adaptei Machado, adaptei Gabriel Garcia Marques, fui adaptando essas coisas para o teatro. Mas aí, em 2006, eu fiz uma novela chamada Sim a Moça. Até ali eu já estava formado em teatro pela Martins Pena, já tinha me formado pela Escola de Teatro Martins Pena, e lá eu conheci o Maurício Gonçalves, que a gente hoje virou um grande amigo. Maurício, que é filho do grande ator Milton Gonçalves também fazia novela junto com a gente. E eu descobri que o Maurício, além de ator, fazia literatura também. E o Maurício me incentivou muito, porque nós fazíamos muita viagem para uma cidade chamada Bananal, a gente gravava muito a novela lá. E aí o Maurício falou, cara, você Travou. Vamos ver. 2008 eu resolvi fazer letras
e aí aquela paixão que eu sempre tive pela literatura, ela se aflorou, e aí eu acabei fazendo. Tá um pouco instável, não sei aí para você, mas para mim é que tá um pouco instável a tua chamada. Eu, eu fiz, minha tese é sobre a dramaturgia do Machado, embora esteja, meu título seja de literatura brasileira, eu estudei a dramaturgia do Machado. Sim. E Aqui, aí é isso, aqui aí eu eu virei dei, professor de literatura e professor de teatro. aqui eu dei uma anotada, né? É, que você gosta muito de Machado de Assis. Como é essa sua ligação com ele? Nossa, ficou aqui agora. Oi, fala de novo, que eu não ouvi, que deu uma reverberação, está dando uma reverberação. Vocês estão me ouvindo, Tá um gente? pouco. Eu tô ouvindo agora, tá tranquilo. Mas de vez em quando dá uma travada. É, para mim não chegou. Tá? Tá, vocês estão me ouvindo? Escreve aí, pessoal, no comentário se vocês estão conseguindo ouvir tudo A tua direitinho. voz está vindo pipocada, eu não estou conseguindo ouvir. Não? Deixa eu... Talvez seja fone. Não, continua travando, fica passando, sabe, aquele. Sim. Ah, então é a internet que tá travando mesmo. Será que se eu sair e entrar de novo melhora ou não? Não sei, pode tentar. Eu vi que Tainá entrou aí. Isso. Eu acho que agora normalizou um pouco, né? Bom, pessoal, vai ter um momento, tá? Para vocês poderem fazer umas perguntas para ele. É, hoje o papo vai ser interessante. Ontem eu achei que ia durar 10 minutos só a live, mas durou muito tempo, 51 minutos. Deixa eu ver. Vamos tentar conectar novamente. E aí? Opa, acho que agora voltou, né? Tô? Vamos lá. Então vamos lá. Eu vi que você gosta muito de Machado de Assis. E como é essa sua ligação com ele? Então, a minha relação com Machado é o seguinte: eu gosto de muitos autores, né? Eu não gosto só de Machado, eu gosto de muitos autores. Mas aí, quando chegou na época da faculdade, eu lembro que eu tive uma professora que ela falou assim, no segundo período da faculdade, ela falou assim: escolham um autor para vocês se apaixonarem. Peraí, fala com seu tio colocar no Google e escrever Netflix para você lá no computador. Isso. Quem tem filha nessa quarentena é isso. Tem que ficar arrumando coisa para eles fazerem. Então, quando ela falou aquilo, eu já tinha uma paixão pelo Machado, e aí na própria faculdade eu falei assim, cara, vai ser o Machado. E aí, na medida em que eu fui lendo o Machado, eu fui descobrindo ali um autor que falava coisas que eu dialogava diretamente. E aí eu resolvi escolher o Machado como se fosse assim, o cara que eu queria desvendar, porque eu via uma riqueza muito grande. Né? Machado, para mim, é como se fosse um Shakespeare. Né? O Shakespeare brasileiro. Né? Não é à toa que tem uma professora americana que tem um livro chamado Otelo Negro, em que ela faz uma análise do Dom Casmurro do Machado, né? Chamando de Otelo Negro. Quer dizer, o Shakespeare foi um dos autores que o Machado mais dialogou, mais trocou. Né? Então, esse amor veio disso, veio dessas leituras e tudo. Só que eu nunca tinha lido o teatro do Machado de Assis. E aí, quando eu acabei o mestrado, porque o meu mestrado, eu não falei sobre Machado. Meu mestrado eu falei sobre uma outra coisa que é um tema muito recorrente no meu trabalho, que é literatura e periferia. Na verdade, eu falei sobre literatura marginal. Peguei um autor de São Paulo, chamado Ferrez, que tem 3 romances maravilhosos. Aí eu peguei esses 3 romances e fiz uma análise desses romances do Ferrez. E aí, quando terminou o mestrado, eu peguei um livro que eu tinha em casa de peças do Machado de Assis e falei, vou ler sem compromisso nenhum. Só que quando eu li a primeira peça, eu gostei. Falei, opa, legal, vou ler a segunda. Li, gostei.
Quando eu vi, eu tinha lido o livro todo, eu fiquei apaixonado por aquilo de novo. E eu falei, caramba, eu conheci o Machado como romancista, eu conheci o Machado como contista, como cronista, mas eu não conhecia o Machado como dramaturgo. Quer dizer, conhecia de falar, mas nunca tinha lido de verdade. Aliás, a dramaturgia do Machado e a poesia do Machado, elas são pouco estudadas. Então, quando eu vi aquilo, e eu percebi que a dramaturgia dele dialogava com os romances, dialogava com os contos, falei, cara, é por aqui que eu vou. E aí eu decidi que o Machado seria o meu mestre a ser estudado. E, enfim, aí estou estudando até hoje e vou estudar. O Machado é daqueles autores que a gente estuda a vida inteira, né? Não cansa, né? Exatamente. Eu vendo algumas entrevistas suas, algumas reportagens, notei que você gosta muito de falar do local que você mora, do local que você veio. Isso. Eu preparei uma pergunta aqui. Qual foi a maior necessidade que você viu do local que você veio, que você poderia suprir com o teu trabalho atual? Então, bom, já para começar, que eu moro num bairro que não tem teatro. Não tem um teatro, né? Até já teve, quer dizer, tem até uma lona que eu não sei, me parece que hoje não está funcionando muito bem. Eu, inclusive, trabalhei lá na lona, fui diretor da lona por 1 ano e pouco. Trabalhei no teatro que teve por pouco tempo lá na Cidade das Crianças, ali no início da Rio Santos. Então, Santa Cruz, a primeira coisa, é um bairro que não tem teatro, que não tem livraria, que não tem cinema, já teve há muito tempo atrás, mas que não tem. Então, eu percebi que, para a minha área da cultura, o que acontece com a gente que é da Zona Oeste? Santa Cruz, Campo Grande. Quando você começa a fazer teatro, a primeira coisa que te incentivam é sair do bairro. Por quê? Porque nesses lugares não tem teatro, então você tem que ir para o centro ou para a Zona Sul. E eu resolvi fazer o caminho contrário disso. Falei, cara, eu fui para a Zona Sul também. Eu fiz teatro na Zona Sul, algumas vezes ainda faço, eu acho que a gente tem que circular pela cidade, mas eu percebi que eu estava meio que batendo cabeça lá, fazendo apenas teatro por fazer. E eu percebi que aqui em Santa Cruz, eu podia fazer um teatro que fosse necessário, que ele realmente fosse necessário para as pessoas daqui. Porque eu digo o seguinte, montar peça é uma coisa, fazer teatro é outra. Fazer teatro, para mim, ele é um jeito de estar na vida. Então, para mim, foi um desafio. Por que eu, com a Companhia do Invisível, comecei a fazer o teatro nas casas? Porque aqui não tem teatro, primeira coisa. Segundo, e quando eu estava no teatro, eu trabalhei uma época lá no Teatro Arthur Azevedo, aí em Campo Grande, as pessoas que eu mais queria que fossem me ver, elas não iam. Por quê? Porque, simbolicamente, elas não têm costume de ir ao teatro. Elas sabem qual é o sabor de uma Coca-Cola, de uma cerveja, mas elas não sabem ainda o sabor de ir ao teatro. Então eu percebi que eu tinha que fazer o caminho contrário. Se eu quisesse fazer teatro aqui, eu tinha que fazer um teatro que fosse atrás desse público. E foi daí que eu comecei a fazer o projeto, inclusive, Café com Machado, aqui em Santa Cruz. Eu sei que eu divulguei no Facebook, perguntando quem queria receber uma peça de teatro na sua casa. Em 2 dias nós já tínhamos 2 meses de temporada fechada, de gente pedindo, brigando para ser na sua casa. E isso foi para a gente assim, uma surpresa muito bacana, porque a gente não esperava isso. Então eu vi que realmente o teatro aqui ele é uma necessidade. Não só de entretenimento, porque eu não acredito no teatro só como entretenimento. Também pode ser entretenimento. Mas teatro também é uma forma de conhecimento. As pessoas querem dialogar, elas querem ter voz. E o teatro nos dá essa possibilidade, né? Alexandre, com quantos anos você começou a sua carreira? Eu comecei a fazer teatro com 16 anos. Eu participava da Semana Santa, naquela época, quando estou falando de 1989, estou falando do início da década de 90, muitas pessoas que estão aqui nessa live não eram nem nascidas ainda. Se a gente costuma dizer que Santa Cruz hoje não tem nada, imagina Santa Cruz na década de 80, que foi quando eu me mudei para cá. Eu vim para Santa Cruz com 7 para 8 anos. E aí, quando eu tinha meus 16 anos, eu entrei para o grupo jovem da Igreja Católica. E nesse grupo jovem fazia todo ano a Paixão de Cristo.
Então eu comecei a fazer teatro a partir da Paixão de Cristo. Então eu fiz o Povo, eu fiz Soldado, eu fiz Anás, Caifás, Pilatos, Jesus. Não deu para ser Maria, mas os outros personagens eu fiz todo. Então a partir do grupo jovem eu descobri um grupo de teatro que tinha aqui dentro do Cesarão, chamava-se Neófitos Artes, né? Que era basicamente a galera que era do Neófitos Artes também era do grupo jovem. E aí eu comecei no Neófitos Artes, depois eu fui para o ETAA, que é o Elenco Teatro Amante da Arte, que é o grupo de teatro mais antigo da região, dirigido pelo falecido e maravilhoso senhor Moacir Teixeira, né? Hoje é o Sérgio Teres que está lá na direção. E a partir daí eu fui para o mundo, né? Aí fui fazer teatro lá em Itaguaí com o Gel, que ele tem um grupo lá chamado Getafe, né? Depois eu fui estudar no Liceu de Artes e Ofícios, aí fui para Martins Pena, fui fazer TV, enfim. Mas eu comecei com 16 anos fazendo A Paixão de Cristo. Então, já que falou sobre Martins Pena, que tem muita gente, principalmente quem não é da área, né, não conhece o que é a Martins Pena. Como foi sua experiência lá? Cara, a Martins Pena, assim, eu fazia muitos cursos livres na Martins Pena. Eu não sei se hoje em dia tem, mas antigamente tinha muitas oficinas livres que você podia ir lá fazer. E aí eu tinha um amigo que é Marcos Faustini, que também é diretor de teatro, dirigiu lá o Teatro da Cidade das Crianças também. Tem alguém falando assim, lá, eu comecei aí também. Tá? O Winston Lopes, que está aqui na live, fez lá o Liceu junto comigo, foi muito bacana. A Rosa, que é da Companhia do Visível, fez Martins Pena. E aí eu lembro que eu tinha feito um concurso na Globo em 1998. Teve um concurso, esses concursos de ator que tem hoje em dia no Luciano Huck. Naquela época o Luciano Huck ainda não era da Globo, tá, não existia, mas tinha o Faustão. E aí eu fiz um concurso, participei desse concurso chamado Garoto Corpo Dourado. Quem ganhasse concurso fazia uma novela, fazia uma novela que chamava-se Corpo Dourado. E eu não ganhei o concurso, mas eu fiquei em segundo lugar. Eu fui até a final do concurso. Fui passando por várias etapas e tal. Foram mais de 300 pessoas inscritas e tal. E aí eu não passei nesse concurso, mas foi bacana, me gerou algumas participações e tal. Mas eu fiquei muito animado, assim, depois daquilo, de querer fazer uma escola. Eu senti que eu precisava aprender mais. Sabe assim, eu percebi que o que eu conhecia ainda era pouco. Eu já tinha registro de ator, porque eu tinha conseguido por tempo de trabalho, mas eu sentia a falta de um conhecimento teórico. Eu queria ter um conhecimento teórico. Então a Martins Pena ela surge nisso. E aí um amigo meu queria fazer, me avisou, falou, olha, é o último dia, cara, de inscrição da Martins Pena, Aí eu corri, fiz a inscrição e, enfim, passei de cara para Martins Pena. Esse meu amigo não passou, ele tentou acho que umas 5 vezes depois para poder passar. E aí eu lembro que eu, naquela época, não tinha um salário fixo, fazia algumas participações na Globo, fazia alguns projetos de teatro em escola. Então eu não sabia se ia ter dinheiro, porque a Martins Pena ela é de segunda a sexta e às vezes tem aula até no sábado, se um professor precisar. Então, para quem mora em Santa Cruz, Campo Grande, fica puxado, porque mesmo que é uma escola gratuita. A Martins Pena é a escola de teatro mais antiga do Brasil, a mais antiga da América Latina. É uma escola do Estado, ela é de graça, mas ela é uma exigência imensa, porque você tem que ir todo dia para lá. Eu pegava 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, são 5 horas e meia de aula por dia. Por dia. São 2 anos e meio. Então, assim, eu fui fazer Martins Pena justamente porque eu tinha essa necessidade de ter mais teoria e com o objetivo de poder me dedicar mais, voltar para Santa Cruz, para Campo Grande, para a Zona Oeste e pegar esse conhecimento que eu tinha e partilhar com as pessoas daqui da região. Porque quando eu comecei a fazer teatro, as pessoas que faziam, tirando o seu Moacir, sabiam bem pouco de teatro. Então você não conseguia ir muito além. Então eu queria ser essa pessoa que ia desbravar, ter esse conhecimento, poder voltar para a região e compartilhar esse conhecimento. Então a Martins Pena foi a experiência mais incrível que eu tive, difícil, que eu tive no meu fazer teatral. Mudou minha vida. Eu entrei falei assim, vou estudar 1 mês só. Aí estudei 1 mês. Não, agora vou estudar só 3 meses. 3. Depois de 6 meses, eu falei, cara, eu não largo mais a Martins Pena por nada. Pode surgir qualquer coisa que eu não largo. Graças a Deus eu consegui até o final.
O Winston tá falando. É o Winston? É. Isso, Tá falando aqui que fez, um teste para Martins passou, Pena. só que morava longe, né? Trabalhava. É, o Winston, o Winston não está mais morando hoje no Rio de Janeiro, Winston. Depois fala onde é que você está morando, acho que ele está morando no Nordeste. O Winston, antes da Martins Pena, eu fiz o Liceu de Artes e Ofícios, e o Winston foi dessa turma lá. O Winston era bom ator, engraçado, uma pena ter parado. A Rosa, a maioria das pessoas do meu grupo de teatro, boa parte deles, quer dizer, pelo menos a Rosa fez Martins Pena, o Tony fez Martins Pena. Graças a Deus, hoje eu tenho algumas pessoas daqui da região que foram meus alunos. A Rosa não foi minha aluna, a gente foi colega, a gente fez junto a Martins Pena. Tem uma galera hoje fazendo Martins Pena que foi meu aluno, né, ou na Unirio. Então eu fico muito feliz de hoje poder, de alguma forma, estar encaminhando essa galera. Porque é muito difícil você ver a Rosa. Rosa sai de Guaratiba, né? Que é mais longe ainda que Santa Cruz, para poder chegar lá na Martins Pena. É muito complicado, é muito difícil. Não é fácil. Então, aqui a gente tem a presença de muita gente talentosa, né? É, É, exatamente. com qual gênero você se identifica mais? Oi? É, com qual gênero você mais se identifica? O drama, Olha, comédia? eu quando eu vou ao cinema, eu vejo mais drama do que comédia. Mas eu não tenho assim uma escolha específica, sabe? Eu acho que a gente pode fazer. Eu amo comédia. Né? E como ator, eu sou bom comediante também. Tem bastante tempo que eu não tenho trabalhado no teatro como ator, mas eu amo comédia. Tanto é que com a companhia Casa Verde, lá em Itaguaí, um dos meus autores preferidos é o Ariano Suassuna. Né? E o Ariano Suassuna, boa parte das suas peças são comédias. Então a gente montou lá em Itaguaí o Torturas de um Coração, depois eu montei Lisbela e o Prisioneiro, Dois Maninhos. Mas se você for pegar, por exemplo, o Casas, que é o espetáculo da Companhia do Invisível que eu escrevi, você vai ter cenas que são dramáticas e você vai ter cenas que são engraçadas. Então eu tento, por exemplo, Eu vi quando você apresentou na lona, eu adorei. Tava lindo isso. aqui. Aqui, ó, dá um alô pro pessoal ali do Instagram, ó. Tá aqui me perturbando. Você já falou com seu Qual o nome tio? dela? Tem que falar com seu tio o seguinte. Mas ele pode esquecer. Tem que falar para ele fala pro seu tio vir aqui, que aí eu explico a ele. Tô tentando ver se eu coloco lá no computador para ela assistir Netflix, porque a televisão aqui tá ruim. Ah, sim. O Matielli está falando aqui, o Torturas que eu dirigi com a Companhia Casa Verde, eu fiz ela como ator, né, 2 vezes. Uma lá na Cidade das Crianças, que o Matielli viu, dirigido pelo Faustini, mas foi com essa peça que eu me profissionalizei em 1995. E o nosso diretor da época, que já é falecido também, o Luiz Mendonça, eu trabalhava como ator, o Faustini eu fazia o Vicentão, o Faustini fazia o Cabo 70. O nosso diretor era muito amigo do Ariano Suassuna. Sim. E aí, enquanto a gente estava ensaiando, ele várias vezes ligava para o Ariano Suassuna falando como é que estava o ensaio. Então era muito bacana, porque a gente tinha um feedback diretamente do Ariano Suassuna. E aí eu lembro que o Ariano mandou um recado para a gente, que eu guardei para mim até hoje, esse recado que faça uma peça do Nordeste, mas levando em conta que vocês são cariocas. Não tentem imitar um nordestino que vocês não conhecem. Porque muitas vezes a gente que é do Rio, a gente tem uma tendência a achar que o Nordeste é uma coisa só, né? Sendo que o Nordeste são vários estados. Você tem Bahia, você tem o estado da Paraíba, você tem Maranhão, você tem várias coisas, né, cara? E o carioca tem uma tendência a, quando vai fazer um sotaque, fazer de uma coisa só. E o Ariano falou assim, não inventem um sotaque que vocês não conhecem, faça do jeito de vocês. Essa informação do Ariano, para mim, foi muito importante, inclusive na peça que eu dirigi, foi uma das coisas que eu mais lembrei, foi desse recado do Ariano Suassuna. Mas voltando à sua pergunta, eu não tenho uma preferência. Talvez eu faça, às vezes, na hora de escrever, mais drama do que comédia, mas eu amo as duas coisas, eu acho que os dois gêneros contribuem muito. Eu acho que a gente pode ser crítico no drama e a gente também pode ser crítico, e talvez até mais crítico ainda, na comédia. E como a sua família reagiu, se sua família teve algum tipo de reação
quando você falou que seguiria a carreira? Olha, no início ninguém acredita muito. Você imagina um jovem no final dos anos 80, em Santa Cruz não tinha nada. Sabe, a nossa diversão era no final de semana torcer para que tivesse uma festa na paróquia, né? A paróquia tinha aquelas festas de festa de Semana Santa, para poder ter alguma coisa para a gente fazer. Não tinha nada, 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 nada. Então, assim, meus pais não levavam assim muito. Tipo assim, vai ver que de repente alguma coisa que vai passar. Só que eu sou uma pessoa muito persistente, né? E, na verdade, eles não me criaram muito problema, não. Eles só queriam saber se aquilo era sério. Quando eles perceberam que aquilo era sério, eles torceram muito por mim. Meus pais sempre torceram muito por mim. Eles não tinham muito como me ajudar, porque é uma área que eles não conhecem. Minha mãe veio do interior de Minas, meu pai veio do interior de João Pessoa, né, do interior lá da Paraíba, vieram para o Rio de Janeiro, né, como boa parte dos mineiros e cariocas vieram para cá trabalhar, e tiveram um filho que descobriu o teatro. Mas como o teatro é uma coisa que quando entrou na minha vida, entrou na minha veia direto, entrou no sangue direto, então não tinha muito para onde não. Eu sempre, graças a Deus, sempre tive muito apoio deles, assim. Não tive apoio financeiro, mas um apoio psicológico, apoio de família, de torcida mesmo. E como eu sempre demonstrei que era realmente isso que eu queria, não era uma coisa que eu estava brincando, né? Então foi fácil, por outro lado, conseguir o apoio deles. Eu sei que muitos amigos desistiram porque a família não apoiava, porque criava problema. Alguns amigos tinham que parar para trabalhar, para ajudar até a sustentar a família. Eu não passei por isso, né? Eu tive amigos que pararam porque tinham que trabalhar para ajudar em casa, porque precisava botar comida dentro de casa. Então, assim, eu não passei por isso, né? Minha família não tinha dinheiro, mas eu não passei por isso. Então, eu sempre tive apoio da minha família, assim, graças a Deus. E aí a gente vai lutando. É menos uma coisa, né? Porque a pior coisa que tem é você chegar em casa e ter problema desse tipo, né? Então, eu não tive esse tipo de problema. O que eu tinha mesmo era que descobrir o caminho. E aí eu fui desbravando para descobrir esse caminho, sempre com muita vontade, sem ter hora para chegar em casa. Meteu a cara mesmo, né? E muito bom, porque até hoje a gente enfrenta, muitas pessoas enfrentam é, esse tipo de problema quando dizem para a família que vão seguir a carreira de ator, de atriz. Eu, por exemplo, quando falei que estava fazendo teatro aqui e tal, já estava um tempinho fazendo, e meu pai chegou para mim, sei para que fazer teatro, não sei o quê. Aí eu virei para ele, disse seriamente, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, o que me agrada e pronto. Aí depois que a Condessa estreou, ele foi lá, assistiu, gostou e até hoje apoia e assim a gente segue. Pois é, às vezes a gente tem que provar na prática, né? Tem que provar na prática. A Semara está falando aí, até hoje os seus pais são seus fãs. Número 1, são mesmo. Você já falou um pouco dos seus trabalhos na TV, mas você consegue listar aí quantos foram, como foram? Na TV, olha, olha, eu não consigo. Cara, eu só descubro quantos trabalhos eu fiz na TV, porque eu tenho uma ideia. Quando a Globo me manda alguma carta de venda internacional, porque quando eles fazem uma venda internacional de alguma novela, tal, alguma coisa, aí eu tenho uma ideia. Às vezes eu esqueço. Eu sei que está reprisando uma novela aí que eu fiz. Tem 2 novelas reprisando, né? Uma é Fina Estampa. Mais para frente eu vou aparecer porque eu vou fazer lá um segurança do condomínio das Ricaças lá. E tem uma outra que eu tô achando que eu fiz uma participação, mas também não lembro. Assim, eu sei que Ele não quer ir. a primeira novela que eu fiz era uma novela chamada Vira-Lata. Era uma novela das 7. Aí depois eu fiz uma novela chamada Kubanacan. Enfim, aí eu vim fazendo uma série de participações. Eu acho que, por exemplo, na Globo, a participação melhor que eu fiz foi numa novela chamada A Favorita. Foi uma novela muito bacana, em que eu entrei para fazer uma participação pequena e, de repente, o personagem cresceu no meio da novela e lá no final eu virei o segurança número 1 da vilã da novela, que era feito pela Patrícia Pilar, que fazia a Flora, que foi a grande vilã da novela, e eu virei o braço direito dela lá no final, nas maldades, ajudando a matar as pessoas, enfim. E aí foi muito bacana.
Depois a Record, depois dessa participação, a Record começou a me chamar para fazer algumas participações pequenas. Aí eu fiz uma participação em Rebeldes, Ribeirão do Tempo, fiz uma participação agora nessa novela chamada Topíssima, e agora, finalmente, eles me chamaram para fazer o elenco de uma novela que ainda vai estrear, chama-se Gênesis, que é essas novelas bíblicas que a Record faz, né? Em função disso, tive que deixar minha barba crescer. Agora que eu sei que é para um personagem, né? Na sua live com a Cecília, você falou um pouco. Pois é, cara. A gente ia, inclusive, viajar para o Marrocos para gravar, mas com essas coisas todas foi cancelado. O Márcio Saboni está falando que a favorita mãe dele infartava com essa. Pois é, Márcio. A favorita era uma novela maravilhosa e principalmente o núcleo que eu gravava ali com a Patrícia Pilar, que é uma excelente atriz e que estava mandando muito bem. Eu gravava diretamente com a Patrícia Pilar, então era muito bom. Tinha a Cláudia Raia também, a Simone está falando ali. Outra colega bacana, mas eu gravava mais com a Patrícia. Cheguei até a gravar com a Cláudia Raia, mas eu gravava mais com a Patrícia Pilar, porque eu era o braço direito dela, né? Então, nessa novela agora da Record, chamada Gênesis, que a gente está começando a gravar, eu tenho que ficar careca, o cabelo está até crescendo, porque as gravações foram canceladas, né? Não tinha como tá gravando, mas eu faço também lá um camarada que é desses brutamontes, essa coisa de ser alto, né? Então, estão sempre me chamando para... Fala, meu amor. Papai, eu não queria. Então, fala com ele, é só falar com ele, pessoal. Papai falou para escrever Google e depois Netflix. Ele não quer. Então, pede a sua avó, seu avô para fazer o seu primo. Ou então pede o Cris para vir aqui que eu explico a ele. Eu vou fazer, mas ele não quer ir aqui. Fala com ele lá. Tem alguém falando o quê? No início da sua carreira, você recebeu muitos não. E como você aprendeu a lidar com isso? Olha, Tati, deixa eu te falar uma coisa. A gente recebe mais não do que sim. E eu aprendi com isso que não tem nada a ver com talento, né? Não tem nada a ver com talento o não. Tem a ver com o olhar de quem está ali querendo. Às vezes você tem... Olha, pra vocês terem uma ideia. Eu fui chamado para um teste na Globo. E eu lembro que a produtora de elenco chegou para mim e falou assim: Damascena, eu vou te chamar para um teste, mas não vai ser nem teste de ator, tá? Você só vai vir aqui e a gente vai olhar. E vai dizer se você vai fazer a série ou não. Era um seriado. E aí eu cheguei lá, eles olharam para mim e falaram assim: bom, branco você não é, então tu não vai fazer papel de branco, porque era uma novela de época. Mas o problema é que você também não é negro, então tu não vai poder fazer papel de escravo. Aí fala assim: bom, vamos ver se talvez você consiga fazer papel de índio. E eu tava com a barba assim, crescendo, barba por fazer, né? Aí chamaram uma índia, a índia olhou para mim e falou assim: ele tem um pouco de barba, índio não tem barba. Aí eu falei: e aí? Você não vai poder fazer a série, porque não tem personagem para você, porque a série é branco, é negro e é índio, você não é nenhum dos três. Eu falei: eu sou o quê? Você é mameluco. Então, assim, é isso. Infelizmente, acontecem essas coisas. Então, às vezes você vai fazer um teste, às vezes você manda muito bem, mas você não está no perfil que o diretor quer. Ele não quer ir. E aí, o que acontece? Eu passei por uma questão seguinte: eu comecei, mais do que receber não, eu comecei a receber muitos convites de teatro, mas de peças que eu não estava afim de fazer. Sabe? Pois é, Márcio, mameluco. Tenta ligar a televisão aqui, Clarice, vê se está funcionando. Eu queria fazer projetos mais ousados, eu queria fazer alguns projetos mais autorais. Então, eu decidi que eu tinha que fazer os meus projetos. Por exemplo, para eu poder fazer um Machado de Assis, ninguém me convidava para fazer um Machado de Assis no teatro. Né? A Rosa sabe bem o que é isso. Todos nós que somos da cozinha sabemos o que é isso, né, Rosa? Então, eu decidi que eu tinha que produzir os meus próprios projetos se eu quisesse fazer as pazes. Pergunta a sua avó se está pegando lá embaixo, no quarto dela. Não tá pegando lá no quarto dela, né? Gente, quarentena com criança é isso. Aí a internet não pega. Calma aí, deixa eu ver.
Só um minuto, só para eu ver se o tio dela liga aqui. Peraí, só um minutinho. Tá bom. Vem cá. Bom, pessoal, então por enquanto eu vou falando com vocês. Alexandre foi ali resolvendo o problema. Para quem não assistiu isso aqui depois, para quem não assistiu ou para quem quer assistir do início, amanhã vai estar lá no nosso canal, tá bom? Cia Pelegrino, depois você vai lá no YouTube, se inscreve, deixa o like. A live de ontem, para quem não assistiu, já está lá, tá? E a gente aí vai crescendo de pouquinho em pouquinho e conquistando... Que show do intervalo, Larissa? Não sei fazer show do intervalo. Mas, gente, como vocês estão? Vocês têm alguma pergunta sobre a nossa companhia? Pode fazer por enquanto que ele não volta. Para quem não sabe, a gente funciona no CIEP 435, em Pelegrino, aqui em Campo Grande. Aulas toda terça-feira, né? Se eu não estou errado. Toda terça-feira, de 6 às 9, tá? Então é aberto. Depois dessa quarentena aqui, a gente vai voltar. E é aberto para quem quiser ir lá assistir a aula, experimentar como que a gente funciona lá. Tá? Vocês estão super... Voltei. Tá dando papo aqui com isso. Tive que ir lá ligar a Netflix lá. Onde nós estávamos? Me perguntaram se... Pois é, eu recebi não, mas foi isso. Eu decidi, ao invés de ficar esperando por não, eu resolvi que eu queria... Não era nem por causa de não, porque eu recebi muitos convites. Eu lembro que na época da Martins Pena, eu conversava com uma amiga minha e eu sempre gostei muito de filme de diretor. Né? Eu gostava dos filmes do Woody Allen, eu gostava do filme do Truffaut, eu gostava do filme do Abbas Kiarostami, eu gostava muito do filme do Krzysztof Kieslowski, que é que é o meu diretor de cinema preferido, já falecido. E aí uma amiga minha falou assim, pô, você só fala de diretor, você quase não fala de atores. Né? E aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei, olha, eu gosto de diretores porque geralmente eu acho os diretores muito coerentes com os seus trabalhos. Então quando você vê um filme do Almodóvar, você sabe que é um filme do Almodóvar. Quando você vê um filme do Quentin Tarantino, você sabe que é um filme do Tarantino. Né? Então eu comecei a perceber que eu também queria uma coerência no meu trabalho de teatro. Não que como ator não pudesse conseguir, mas eu não recebia convite para os trabalhos que eu queria falar. Então eu achei que eu tinha que fazer esses projetos. Não era nem com intenção de virar diretor, não, mas com intenção de querer fazer esses projetos. E aí acabei tendo que dirigir os espetáculos, e aí eu fui estudando cada vez mais para isso. Tanto é que eu acabei depois fazendo uma pós lá na CAU, né, em direção teatral, mas em função de querer falar algo mais com o teatro. Enfim, o que está falando? Rosa fala do prêmio Cher. Eu participo da Rede Baixada em Cena. Eu tenho 2 grupos de teatro, né? Eu tenho... Obrigado, Simone. Eu tenho a Companhia Visível, que é aqui de Santa Cruz, né? Que eu criei esse projeto de teatro nas casas, e tenho a Companhia Casa Verde, lá de Itaguaí, que é um grupo que eu criei lá em Itaguaí, e que participa da Rede Baixada em Cena. Porque Itaguaí, a gente conhece aqui Itaguaí como Costa Verde, mas Itaguaí também está ligado à Baixada. Então, com a Companhia Casa Verde lá em Itaguaí, a gente participa da Rede Baixada em Cena, e a Rede Baixada em Cena, para mim, é hoje um dos movimentos mais importantes do teatro no Brasil. Por quê? Porque esses grupos de teatro dos municípios da Baixada entenderam que eles precisavam se juntar para ter muito mais força, porque todos eles vivem os mesmos problemas da periferia. Falta de espaço, falta de patrocínio, né? Não conseguem se manter fazendo aquilo. Então esses grupos se juntaram e resolveram fazer uma mostra da Rede Baixada. E a Companhia Casa Verde, lá de Itaguaí, que eu dirijo, também entrou nessa. E aí, há 2 anos atrás, nós fizemos uma mostra na Biblioteca Parte, chamada Mostra Rede Baixada,
e que pegou assim, o Rio de Janeiro, ela foi muito bacana, foi muito bem vista, e a gente acabou sendo indicado e ganhamos o Prêmio Shell por inovação. Então, hoje a gente tem essa alegria de poder dizer que já ganhamos um dos prêmios mais importantes do teatro brasileiro, né? Então, é o que a Rosa está falando ali para falar da Rede Baixada. Eu participo também da FETAERJ, né? Inclusive, a FETAERJ divulgou a conversa que eu tive com a Cecília Boal, que é uma amiga, e aí eu participei lá também com a Casa Verde, mas no ano passado a gente levou o Casas para lá, né? E aí a gente ganhamos várias indicações, eu ganhei prêmio de dramaturgia, enfim, depois eles vão lembrando aí o que a gente já ganhou. A gente tem feito bastante coisas. Eu tenho rodado alguns festivais como jurado, em outros festivais indo levando o espetáculo, né? Enfim, a gente não para, né? A Rosa está pedindo para você falar, calma aí, da vontade de fazer uma mostra Zona Oeste. Na verdade, não mostra. O ETA já vem fazendo e tal. Nós vamos tentar organizar. Eu queria ter organizado isso agora no primeiro semestre, mas a gente não sabe até quando nós vamos ficar de quarentena. Então, esse tipo de teatro que eu venho fazendo dentro das casas, a gente quer expandir e fazer uma mostra de teatro em casas, aqui em Santa Cruz, aberto não só a quem é da Zona Oeste, não. A gente quer que pessoas que também não são da Zona Oeste, tal. Até o Márcio Saboni, que estava na live lá da Cecília, perguntou sobre isso. São cenas, porque acontece, a gente fez, a nossa experiência de ter feito o teatro na casa, a gente foi percebendo que não dá para fazer numa casa o tempo que dura uma peça normalmente. Então a nossa peça, por exemplo, durava entre 40 e 45 minutos. A gente percebeu que era um tempo longo. Então a gente quer fazer uma mostra de teatro nas casas, provavelmente deve ser no segundo semestre, com cenas que duram em torno de 20 minutos no máximo, com poucos atores, e a gente quer fazer nas casas aqui de Santa Cruz. E aí todo mundo vai ser convidado para participar, vão ter mesas, a ideia é que tenham as apresentações. Ao final de toda a apresentação sempre tem um bate-papo, e esse que é bacana. Podemos sim, Simone, podemos levar para vários outros lugares. Inclusive, o Casas, a gente vai começar a fazer nas casas assim que a gente retornar agora, porque a gente estreou o Casa no ano passado, só que nós só fizemos teatro. Nós fizemos na lona da Pedra de Guaratiba, né? Que a gente teve lá, a gente ganhou o prêmio da FETAERJ. Nós fizemos lá, fizemos no espaço onde o ETA se reúne em Santa Cruz, fizemos na lona de Campo Grande, fizemos... onde mais nós fizemos? Fizemos no Teatro Gonzaguinha, no centro do Rio, fizemos lá em Rio Bonito, pela mostra, só que esse ano a gente quer fazer também nesses lugares, né? Inclusive a temporada do Gonzaguinha foi bacana, mas a gente quer voltar a fazer nas casas. Então, quando a gente estiver fazendo nas casas, a gente vai, onde tiver uma casa que convidar a gente, nós estaremos lá. E a ideia é que a gente faça com que as pessoas venham fazer. E aí vão ser cenas de 20 minutos. Não dá para você fazer muito tempo disso. Por quê? Porque a ideia é que você faça a apresentação, a pessoa da casa convide os vizinhos para ir assistir, e isso que é bacana. E aí, depois da peça, a gente faz uma conversa. A gente fez algumas experimentações. Na Escola da Rosa, a gente fez já para os alunos numa sala pequenininha, depois fizemos um bate-papo. No final do ano passado, nós fizemos uma casa aqui no Cesarão, né? Fizemos um bate-papo, foi muito bacana a recepção. E é muito legal, porque quem viu o Casas, por exemplo, no teatro, quando vê dentro de uma casa, que aí não tem o cenário, são só os atores, a própria casa é o cenário, vê uma peça completamente diferente, né? Com uma outra perspectiva, com o público mais dentro da peça. Enfim, essa é a ideia. Agora me diz um desafio. Que tipo de desafio você diz assim? Algo que você ainda não fez, mas que você tem uma vontade grande de fazer e por algum motivo ainda não conseguiu realizar. Olha, eu tenho uma vontade de fazer cinema. É uma coisa que eu ainda fiz alguma coisa muito pouco em alguns curtas, né? Mas eu tenho vontade de fazer cinema. Eu sou apaixonado por cinema. Eu tenho estudado bastante roteiro. Eu
além de dar aula de teatro, eu dou aula de dramaturgia, né? Ano retrasado eu viajei pelo Sesc, fui para o Mato Grosso do Sul. A Remédio está falando que não está conseguindo ouvir, mas está tudo. Imagino que as outras pessoas estão conseguindo ouvir, né? Eu tenho vontade. Essa é uma coisa que eu ainda não fiz e que eu quero fazer, que está faltando essa experiência na minha vida, que é fazer cinema. Eu acho que fazer teatro, para mim, eu acho que a questão é mais de conseguir se manter. O meu grande sonho é ver na Zona Oeste companhias que consigam se profissionalizar, que de alguma forma consigam viver de teatro. Esse que é o meu desejo, esse que tem sido assim, a minha luta, sabe? Tanto em Santa Cruz, quanto lá em Itaguaí com a Companhia Casa Verde, sabe? De querer se profissionalizar, querer que a Cia Pellegrino se profissionalize, querer que o ETA se profissionalize, querer que esses grupos se profissionalizem. Sem perder nunca, lógico, o sentido amador, no sentido de fazer as coisas, porque eu acredito muito na ideia de grupo, né? Eu acredito muito nessa ideia de companhia, de estar estudando. Então, por exemplo, qual é o meu sonho? O meu sonho é ter uma escola de teatro na Zona Oeste, profissionalizante. Esse é o meu sonho. Sabe assim, a gente conseguir, pelo menos em Campo Grande, que acho que ele centraliza mais do que Santa Cruz, ter uma escola de teatro profissionalizante em que o camarada não precise ir para Martins Pena, não precise ir para Unirio para poder se profissionalizar. Né? Porque o que a gente tem por aqui são cursos livres. O meu sonho é ter uma escola profissionalizante. Esse é o meu sonho que, assim, eu ainda vou realizar esse sonho, entendeu? Não é um sonho que se sonha sozinho. Né? Mas o meu sonho é ter uma escola profissionalizante na Zona Oeste. Esse é meu sonho, assim. A Clara, ela voltou em um assunto que você já falou, mas acho que ela não tinha visto. Como foi seu processo na Martins Pena? Tem mais alguma coisa para falar? Não, olha, acho que o processo na Martins Pena foi o que é para todos. Não é um processo fácil. Martins Pena é muito difícil, porque a Martins Pena são todos os dias. Olha, eu costumo dizer que a Martins Pena, para mim, eu achei ela mais difícil até do que a faculdade. E olha que a Martins Pena é um curso técnico e é um curso de teatro. Mas o que acontece? Basicamente, você tem que fazer os seus trabalhos em grupo. E isso dificulta muito, porque você tem um cara que mora em Santa Cruz, você tem um outro cara que mora em Nova Iguaçu, você tem um cara que mora em Copacabana, o outro mora na Tijuca. Então, o que acontece? Você tem aquele horário ali, só que você tem que encontrar essa galera antes da aula ou depois da aula, para você ensaiar. Então, isso é extremamente cansativo. É muito puxado. Na faculdade, quando você tem um trabalho em grupo, cada um faz o seu em casa, junta ali escrito e entrega para o professor. Mas na Martins Pena, não. A Martins Pena é muito difícil, os professores cobram muito, ainda mais que é uma escola gratuita, então eles não têm problema nenhum em querer que o nível fique lá em cima. Né? E para quem mora muito longe é mais difícil ainda, porque você vê, eu comecei estudando na Martins Pena à noite. Eu saía de lá, 11 horas da noite terminava a aula. Então era terrível para eu voltar, porque naquela época eu era ferrado, sem dinheiro, com pouco dinheiro, então era muito difícil para voltar. Eu tinha que pegar ônibus para Campo Grande, para de Campo Grande pegar para Santa Cruz. Depois eu passei para tarde, e aí eu pegava 1h30 na Martins Pena. Só que para eu estar na Martins Pena 1h30, eu tinha que pegar um ônibus naquela época, eu não sei como está hoje, tinha que pegar um ônibus 11 horas. Porque se eu não pegasse um ônibus de 11 horas, o outro já era meio-dia e já chegava lá em cima da hora. Então eu tinha que sair daqui às 11. Para eu estar às 11 e almoçar em casa, eu tinha que almoçar antes das 11 horas da manhã em casa para poder pegar um ônibus às 11. Então, assim, foi muito puxado. Fazer Martins Pena, para quem mora na periferia, é muito puxado. Mas, assim, valeu a pena. Meu sonho realmente é esse, fazer com que, de repente, um braço da Martins Pena ou da Unirio um dia esteja aqui na Zona Oeste, para que a gente consiga formar a galera daqui, sem que essa galera precise, por exemplo, ter que passar por isso que eu, Faustine, Rosa, toda uma galera que saía daqui de Santa Cruz, pegava o trem lotado e tal, tivemos que fazer. O meu sonho é que a gente tenha uma escola profissionalizante aqui. E do que você tem mais medo? Do que eu tenho mais medo? Bom, depois que a gente vira pai, a gente tem medo de ir embora cedo, sei lá. Né? Depois que você passa a ter um filho, toda a sua preocupação é com esse filho. Né? Eu quero que a minha filha tenha um mundo melhor, eu quero que a minha filha tenha
mais acesso às coisas do que eu tive. Eu tenho plena consciência de que teve uma galera, essa galera, eu, Faustinho, Rosa, toda essa galera, a gente iniciou um trabalho. Né? A gente começou a abrir uma porta que hoje, né, vocês que estão chegando hoje, vocês encontram, você tem uma professora formada, né, trabalhando com vocês, os meus alunos tem um cara formado pela Martins Pena, tem um cara com uma faculdade Martins Pena. Então hoje, a gente avançou algumas coisas para poder abrir uma porta. Vocês têm possibilidade de ir muito mais além que a gente. Né? O Márcio Sabão está dizendo que a filha dele faz teatro comigo. A minha faz teatro todo dia. Né? E se demora, ainda me dirige ainda. Ela vai nos ensaios da Casa Verde ou da Companhia Invisível, fica dirigindo a galera. Com 6 anos, hein? Mas eu não tenho nenhum medo, assim, exatamente. Eu acho que o medo é de não realizar nossas coisas, de ficar deficiente, não conseguir realizar as coisas, né? Eu acho que o medo, ele tem que servir para a gente ter cuidado nas coisas, mas não para fazer com que a gente pare de fazer as coisas, sabe? Aquele medo que vira um pânico que você não consegue ir, né? Eu acho que ele tem que servir... Eu acho que quem faz teatro na periferia tem sempre que ter a consciência de que você precisa correr um pouco mais atrás do que os outros, né? Que o cara que nasce na Zona Sul, por exemplo, que tem um monte de cinema bacana lá para ele, que tem livrarias, que tem centros culturais, ele tem tudo ao lado da casa dele. Mas o cara que está em Santa Cruz não tem. Então ele tem que descobrir outras formas. Isso não significa que a gente não tenha cultura. A gente tem um outro tipo de cultura. Né? A gente tem que descobrir que teatro a gente quer fazer. Por isso que quando eu fundo a Companhia do Invisível, na época eu li um livro que foi muito importante para mim, chamava-se Teatro na Comunidade, do Zeca Ligero, que é professor de lá da Unirio, e aí que eu levanto 3 questões que para a gente foi fundamental. Que como é que é? Não era o que é teatro, peraí. O que eu quero fazer no teatro, o que eu quero fazer no teatro, para quem eu quero fazer teatro, como eu quero fazer teatro. Entende? A gente levantava algumas questões, eu me perdi agora aqui nas 3 questões. Mas, assim, o que era importante era onde eu faço teatro. Então, a primeira coisa é saber de onde você estava. Então, por exemplo, assim, quando você cresce em Santa Cruz, né, Simone está falando, o medo é importante para você ter cuidado. Exatamente. Quando você cresce em Santa Cruz, você cresce num bairro que te diz assim, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Então, você cresce sempre com aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Cara, tudo bem, aqui não tem os teatros, os cinemas, as livrarias. Mas aqui tem pessoas. E qual é o elemento principal do teatro? É o ser humano. Quando você está no palco fazendo Romeu e Julieta, Hamlet, ou fazendo um Ariano Suassuna, fazendo um Nelson Rodrigues, você está interpretando pessoas. E pessoas, elas estão em todos os lugares. Então, basta a gente ter um olhar diferente para ela. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu descobri que Santa Cruz tinha a base aérea, que a base aérea de Santa Cruz tem um hangar do Zeppelin. Todo mundo sabe, né? O hangar Zeppelin, aquele, né, avião imenso e tal. Só existiram no mundo 3 hangares do Zeppelin. 2 na Europa e 1 no Brasil, que está aqui em Santa Cruz. Detalhe, os da Europa já caíram por causa da guerra, foram derrubados. Então, dos 3 hangares do Zeppelin, só existe 1 que está aqui em Santa Cruz. Olha que barato. Né? Aqui em Santa Cruz você tem a ponte dos jesuítas, que é de uma engenharia feita pelos jesuítas, quando começou a colonização do Brasil. Então, quando você começa a pesquisar o bairro, você começa a descobrir um monte de coisa. Por exemplo, os cloves, os bate-bolas, que todo mundo conhece, essas bexigas de bate-bolas eram feitas aqui em Santa Cruz, porque Santa Cruz, no início do século XX, tinha um matadouro de Santa Cruz, que era um matadouro que distribuía carne para todo o Rio de Janeiro. E aí, por que se chama Clovis? Todo mundo já ouviu falar Clovis? Então, porque quando os soldados... vai cair em 20 segundos. Pois é. A gente cai e a gente volta, né? Isso. Pois é. Os soldados ingleses
se vestiam de palhaço, chamava-se Klaus. Os moradores aqui não conseguiam falar Klaus e falavam Clóvis até que virou Clóvis. Olha aí de onde que vem a palavra Clóvis. Ela nasce aqui na Zona Oeste.